Bem-vindo a mais um vídeo da playlist Como Reformar Sem Se Endividar, contando com a nossa convidada Bia Raginal, nossa arquiteta que participou com a gente aí nessa aventura que foi a reforma do apartamento por conta de um incêndio. E nesse vídeo eu quero contar para vocês da importância de fazer o orçamento e o fluxo de caixa. Ai, Lu, mas é complicado. Vocês vão ver que não é não. Antes, um recadinho. Siga os 90 segundos no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Como a Bia estava falando no vídeo anterior, a gente tem várias fases do projeto. Eu estava falando para vocês verem da onde vêm os recursos. E aí as coisas vão se afunilando, né, Bia? A gente começa com 3 opções de piso, vira uma. 3 opções de, acabamento, vira uma. E aí a gente já começa a ter uma sensação melhor do quanto vai gastar, né? Como é que são essas fases finais do projeto? Isso é muito importante, porque além do papel aceitar tudo e das imagens terem tudo, a gente, para poder tomar uma decisão do que vai acontecer, a gente precisa saber os valores. Então, muitas vezes a gente começa o projeto falando, não, vamos abrir o campo para ver quais são as possibilidades, mas é claro que já na fase do anteprojeto, já tem uma planilha de estimativa, que normalmente é por cima do metro quadrado, ainda não é o orçamento preciso do que vai ser executado, mas para justamente ajudar a gente a decidir, eu quero esse material, eu quero esse material. Ah, talvez esse seja mais bonito aqui, ou esse é mais barato, ou mais caro, então isso é super importante. Que normalmente também eu faço separada por ambientes, porque às vezes você fala, nossa, não, na sala eu vou querer investir num revestimento mais legal, tem uma coisa mais importante, talvez na lavanderia pode ser uma coisa mais econômica, então é muito importante você ter essa escolha dos acabamentos junto com a estimativa dos custos para poder balizar e direcionar todos os investimentos. Exato, e é muito importante, até para quem não tem tanta experiência e de repente está vendo esse vídeo, que é assim, a gente pensa no mesmo momento em todas as áreas da casa, né? Que a gente vai fazer a reforma. Então, no caso aqui, a gente estava falando de cozinha, de lavanderia, de banheiro, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, não, depois que acabar a lavanderia eu vejo o banheiro. Não, é agora, porque é agora que você tem que saber se aquele azulejo, aquele revestimento vai caber no seu bolso, né? Isso é super importante, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero focar aqui, eu focar ali. Falo, olha, na hora de executar, de repente a gente pode fasear isso e fazer em fases diferentes, mas o projeto, ele precisa olhar para tudo, precisa englobar. E tem coisas que vai falar, não, mas depois eu vejo a cama. Você pode escolher o modelo da cama depois, mas isso precisa estar numa planilha, precisa estar numa estimativa, porque não dá pra você ficar sem a cama, né? Então é muito importante, assim, listar todos os itens. Então tem, às vezes, pessoas falam, mas valor do metro quadrado disso, valor do metro quadrado daquilo. Claro, para materiais é isso mesmo, mas para muitos produtos, e até depende se você quer mudar, assim, sabe, com o vasinho de flor em cima da mesa, ou se é só o básico. Então, esse entendimento, assim, de ter uma planilha mais precisa possível é muito importante, desde o começo. E o que é legal? Ai, Lu, mas planilha me dá arrepios. E aí entra bastante o trabalho do arquiteto também, porque vocês trazem uma planilha de custo pra gente, traz toda uma estimativa, traz toda a questão de fornecedores também, porque da onde vai surgir esse custo? Vai surgir porque já existem fornecedores que vocês estão acostumados a trabalhar e já te passaram uns custos mais ou menos prévios, né? A planilha não acho que é você que vai precisar fazer. Mas ela é super importante acompanhar ali, até porque pela própria experiência também, às vezes você sabe, um piso de porcelanato você já compra pronto e vai ser, né, você pode gastar mais para instalar, mas você depois não precisa raspar, não precisa resinar do que de uma madeira. Então, assim, tem uma série dos materiais que dependem é o material e o serviço que precisa acontecer nele, né? Então, às vezes o serviço é mais caro, às vezes você vai gastar mais no valor do metro quadrado de uma peça, mas a instalação vai ser mais barata. Então, assim, como equilibrar tudo isso requer, né? Claro, tem muita coisa, graças a Deus, hoje que eu uso também online, disponível, que você consegue levantar esses valores, mas tem muita coisa de experiência também, de saber quantos profissionais envolvidos tem para chegar naquele resultado final. Nossa, e aí você falando isso, eu tô lembrando da experiência que a gente teve aqui, né, com a parede de tijolinho. Sim. Que era exatamente o que a Bia tá falando, ou seja, a gente tinha a opção do tijolinho normal, que é aquele tijolinho que todo mundo conhece,
E tem revestimentos específicos, né, que imitam o tijolo, que são super bonitos e tal. E aí a gente fez exatamente esse equilíbrio, ou seja, um revestimento que custa mais caro versus um revestimento normal que custa mais barato, mas que leva muito mais mão de obra e leva mais tempo na obra também. Exatamente. Então, essa é a grande importância dessa visão geral logo no início, né? De você fazer as escolhas certas olhando todo. Sim. E tem uma coisa que eu costumo falar bastante também, logo no começo, que eu mando aquela piramidezinha, né? Entre qual que é a prioridade para vocês, se é o prazo, se é o custo, ou se é a estética ou inovação do projeto. E é claro que qualquer projeto vão ter esses 3 itens principais envolvidos, e o ideal é que esse tripé, esse triângulo seja o mais equilibrado possível. Mas é importante você saber qual que é a sua prioridade. Se você tem muita pressa para se mudar, talvez a gente vá precisar gastar numa equipe, né, investir com uma equipe que vai fazer aquilo mais rápido. Exato. Se você falar, não, a minha prioridade máxima é o valor, então talvez demore um pouco mais. Exato. Então é um equilíbrio que a gente precisa, assim, ter a ideia disso logo no começo também. Bom, e essa planilha aqui que a Bia sugeriu pra gente, ela é bem legal porque ela é dividida em 2 grandes grupos e a gente vai fornecer para vocês terem uma ideia e servir como um checklist, se você tá olhando realmente para todos aqueles itens logo no começo da sua obra. É lógico que se você falar, ai Lu, mas eu só quero fazer o quarto do meu filho, pode ser que tenha itens que não sejam aplicáveis. Mas vale você ver exatamente para refletir. A automação, de repente até tem uma automação dentro de um quarto, a pessoa quer acender a luz, sei lá como. Sim, com certeza. Então, assim, é importante você passar por todos eles para ter uma ideia se tá esquecendo de alguma coisa ou não. E aí, então, você viu essa nossa planilha, você fez todo esse checklist. Aí eu te faço 4 perguntas muito importantes para você montar o seu fluxo de caixa. O que seria o fluxo de caixa? Nada mais é do que você elencar todos os fornecedores e todos os seus gastos, saber qual que é a forma de pagamento de cada um e em que mês que você vai ter que pagar cada um da obra. Até para te dar um exemplo disso, já tiveram obras que eu fiz, por exemplo, que o cliente estava mais... É claro, a gente tinha uma visão geral, mas ele falava para mim toda a reunião assim, o meu desembolso mensal tem que ser no máximo tanto. Quando eu falava, vamos organizar, ele falou, Bia, pode demorar o tempo que for, eu não tenho pressa, mas o meu desembolso real tem que... Porque é isso, porque estava aplicado, ele precisava desaplicar. Então, de novo, volta ao que eu comentei inicialmente sobre esse equilíbrio entre investimento e prazo. Mas é muito importante o cliente ter essa visão, né? O quanto que eu posso por mês, até onde eu posso ir, o que eu preciso dividir mais vezes numa loja de material de construção que vai dividir em 10 vezes, ou que às vezes eu vou negociar para pagar à vista e ter uma condição melhor. Exato, porque não adianta você reunir um monte de gente que vai te dar desconto pagando à vista e você entrou no cheque especial para pagar à vista aquele pessoal todo, né? Exatamente. E esse planejamento financeiro, muitas vezes acontece também, ele é importante que seja feito antes de você começar a obra efetivamente. Exato. Porque ele, de novo, determina a escolha dos fornecedores. Então tem ali entre a gente fechar o projeto, né, o anteprojeto executivo e poder efetivamente começar a obra, tem pelo menos 1 mês só de orçamento para poder equilibrar, saber o que é antes, o que vai depois. E, por exemplo, um dos valores mais altos durante uma obra, que é a marcenaria, se você vai escolher um marceneiro que talvez o valor seja inferior e que tem uma estrutura menor, ou se você vai fazer com uma grande loja de marcenaria ou uma grande loja de planejado, que pode dividir às vezes até em 20 vezes. Então, as 4 perguntas para você fazer um bom fluxo de caixa são: quais são os fornecedores eleitos e quais são as condições de pagamento de cada um? Os materiais estão incluídos nestes orçamentos ou você vai precisar comprar à parte? Eu digo material, pode ser areia, cimento, fio, ou o revestimento em si, ou a tinta em si, ou de repente ele dá pincel, fita crepe, enfim, toda a parte de forração e você entra só com a tinta. Então tudo isso tem que estar muito bem definido. A parte de revestimentos, pisos, azulejos, como você vai comprar
onde e como vai pagar. Eu falo isso porque de repente, Lu, eu não sei como eu vou pagar, mas é bom você pensar, porque se você chega na loja e não tem um limite suficiente no cartão de crédito, então assim, você tem que ligar para o banco antes, pedir para aumentar o limite ou entrar no site, enfim. É importante você ter ciência como é que você quer pagar tudo isso antes de sair as compras. Porque se de repente alguma loja, e muito desses home centers tem isso, né? O próprio cartão de crédito. E aí, vale a pena fazer ou não? Eu acho que não vale, porque assim, você vai ter uma despesa alta e vai perder milhas e vai perder benefícios do cartão que você tem. Então, até isso é bom você pensar antes de sair as compras. Quais são os fornecedores que vão trabalhar em paralelo? Ou seja, eu vou ter um marceneiro junto com a pessoa de civil, junto com o serralheiro? Bom, se eu tiver esses 3, significa que eu vou ter que desembolsar para esses 3 fornecedores em um único mês. E aí, você consegue? A Bia acabou de dar um exemplo de uma pessoa que falou, olha, não quero, meu desembolso é esse, então a gente coloca as equipes cada mês uma, enfim, cada 15 dias uma, né? Para que a pessoa tenha o desembolso que cabe no bolso dela. Sem dúvida. E uma coisa que é super interessante nisso também, que muito me perguntam e é sobre o fluxo, produtos, né, que a gente está comprando de marcas específicas e que muitas vezes precisa encomendar, às vezes demora 30 dias. Posso comprar, negociar à vista? Pode, assim, porque muitas vezes você consegue uma negociação melhor pagando à vista. Agora, tudo que é serviços, é melhor, se não for alguém que realmente é um fornecedor de confiança, que você sabe que não vai ter problema, mas é melhor você dividir isso para ter pelo menos uma parte para pagar quando o serviço estiver finalizado. Verdade. Porque imprevistos acontecem mesmo, né? Então, assim, para os dois lados, às vezes vai ter alguma coisa, algum extra que vai acontecer durante a instalação e você negocia, claro, mas você joga isso lá para o final com a última parcela. É uma maneira de você garantir que o serviço seja finalizado antes de você pagar. Perfeito. E às vezes já aconteceu também, eu tinha, né, o orçamento era esse, mas a gente chegou lá e percebeu que não precisava quebrar isso, ou não precisava trocar aquilo, então a gente abate da última parcela. Então fica mais confortável pra gente trabalhar com a relação de serviços quando tem essa divisão dos pagamentos. Perfeito, é isso aí. Bom, agora você já tem ótimas informações para fazer um fluxo de caixa bem bacana. Gostou? Então curta, comente e compartilhe.